Olá pessoal, mais uma vez vamos começar aqui um estudo, mas eu gostaria de deixar bem frisado aqui que eu vou falar sobre como eles dominam a mente das pessoas, mas eles quem? Os senhores do mundo. Quem é que manda no mundo? O mundo tem um dono. Vocês não sabem? Ele tem um dono. Ele tem sócios, né? Então, no dia de hoje, houve uma matéria aí do Flávio Bolsonaro, que reagiu a uma ação criminosa, que reagiu a uma ação de bandidos que o atacaram e ele revidou. Infelizmente, os pais de família, as pessoas de hoje em dia, a grande maioria, a grande massa populacional hoje não pode reagir nem contra um cachorro. Vai se dizer de um bandido armado, seja onde for. Por quê? Por causa do desarmamento. Quem tem até 30 anos, lembra que antigamente, na década de 80, para quem é da década de 70, 80, até no início de 90, sempre existiu crime no Brasil? Sim, sempre existiu crime no Brasil, mas a criminalidade ela aumentou de uma forma tão tremenda de lá para cá, desde esse estatuto de desarmamento, porque o bandido descobriu que o cidadão está desarmado. Mas antigamente, na década de 80, 90, como eu vinha dizendo, não existia tanta modalidade de crime. Existia crime, mas era de leve proporção. Existia crime, mas ele era de baixa proporção. Se tornava até notícia de jornal quando havia uma pessoa, uma mulher sendo abusada sexualmente, vítima de estupro, né? Uma pessoa que foi vítima de um assalto, um crime hediondo, um 57, um assalto à mão armada, um latrocínio. Isso até, o cara, acho que o cara dentro da cadeia, ele era o cara, porque ele matou, porque ele era o cara. Hoje se tornou banal. Os crimes hoje se tornaram banal. Matar uma pessoa hoje, como comer um prato de arroz e feijão, comer um prato de comida, é natural. Hoje você está vendo a pessoa, amanhã ele está morto, fulano morreu, o que foi? Não, assaltou, mas também é besta, né? Foi reagir, né? A reação se tornou uma coisa negativa. Ou seja, você deu a justificativa para o bandido tirar a vida. O cara deu a justificativa. Eu já vi até bandido, os bandidos, quando os repórteres vão entrevistar eles falam, não, eu matei porque ele reagiu. Ou seja, então tá tudo certo. Ele reagiu, então tá tudo certo. O cara reagiu. Aqui o que eu quero mostrar aqui nesse estudo aqui, as 10 estratégias de manipulação através da mídia, através da televisão. Está aqui no capítulo 2, né? Olha só, este método também é chamado problema, reação, solução. Regra de 3. Eles criam o problema, mostram a reação desse problema e depois vem com a solução. O que aconteceu? Eles criaram o problema, né? Criaram a libertinagem com o jovem através de músicas, através de ideologias, através de filosofias, de libertinagem.
Como que eles criaram esse problema? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi o início disso. Depois veio os direitos humanos, que deu a total legalidade para que esses problemas viessem iminente. Mas depois veio o Estatuto do Desarmamento. Pronto, o problema está criado. Ninguém mais vai reagir. Lei foi feita para cidadão. Cidadão respeita a lei. Bandido, ele vive à margem da lei. Jamais um bandido vai respeitar uma lei. Então, o que acontece? Cria uma reação, cria um problema. Depois desse problema vem a reação. O que é a reação? A reação foi o que levou a esses problemas. Depois eles vêm com a solução. A solução é desarmar a população. E eles apontam a violência é policial. Uma violência não é do bandido. Entendeu? A inversão de valores, a subversão disso daí, a inversão de valores disso daí, a troca de culpa, né? Culpam a polícia pela violência. E não é verdade. Hoje a polícia, a polícia hoje, os policiais hoje, eles estão sobrecarregados. O policial que é policial mesmo, que honra a farda, que honra o seu distintivo, que honra o seu mérito de ser um policial, ele sofre com isso, porque ele carrega um fardo muito pesado. Aumentou demais a responsabilidade do policial. O policial hoje na rua, ele é psicólogo, ele é doutor, ele é conselheiro, ele combate o crime, ele é segurança preventiva, ele é segurança ostensiva, ele é conciliador amoroso, sabe? Ele vai lá resolver problema de família. Polícia Militar resolve até problema até com cachorro latindo, problema de som alto. Hoje o policial, ele se sobrecarregou. O que o Estado fez? Ele sobrecarregou o policial com essas tarefas. E para enfraquecer mais ainda, com o decorrer desse tempo, surgiu muitos concursos públicos no nosso país. E esses concursos públicos, a forma que eles pegam esses policiais, a forma que é feita essa seleção toda, essa é a palavra certa, a seleção que é feita nesse concurso público através dessas provas, nem sempre coloca as pessoas mais preparadas, para aquele ofício. Porque as pessoas que entraram através desses concursos públicos de hoje, uma grande parte, não são todos, né, entraram pela estabilidade, entraram pelo salário. Porque antes de ter esse problema econômico que tem no nosso país hoje, que nós estamos em 2016, o Brasil sempre sofreu com desemprego. O brasileiro sempre sofreu com a instabilidade de emprego. A instabilidade é o emprego flutuante, porque o emprego na área privada, ele é flutuante. Ele não é um cargo vitalício, não é um cargo assim que quando a pessoa toma posse ele tem mais estabilidade, ele tem mais segurança. Então isso aí despertou muito para as pessoas virem atrás do concurso público, não pelo ofício, não pela função que vai exercer. Eles estudam para a prova, passam na prova e daqui em diante, se ele vai ser competente ou não, aí já é com ele, né? Talvez seja uma pessoa competente, né? Temos pessoas hoje, funcionários públicos, excelentes, mas o funcionário público hoje, por ele ter entrado nessa, ele acaba sendo também uma vítima, porque quando ele vai trabalhar num posto de saúde,
aqueles que trabalham na área de saúde, eles se deparam com um campo de batalha, um campo totalmente hostil, onde não tem luva, não tem material para ir trabalhar, há uma pressão do povo para ser atendido, porque quem está sentindo dor, quem está com problema na sua família, quem está querendo ser atendido aquilo ali, lá naquele momento, a pessoa ela não quer saber se tem estrutura, se o funcionário público ele é bem pago ou não, se ele tem umas condições de trabalhar ou não, ele quer ser atendido. Isso sobrecarrega o enfermeiro, sobrecarrega o médico, sobrecarrega quem trabalha naquele posto de saúde, né? Não estou defendendo que isso seja justifique o mau atendimento, mas uma coisa gera a outra. Vê como uma coisa gera a outra? E assim também não é diferente na educação e nem na segurança pública. A pessoa, quando ele tem um problema e precisa da polícia, e a polícia não consegue atender aquela demanda, ele não quer nem saber se o policial estava atendendo outra ocorrência. Ele quer ser atendido. Que é dever do Estado fazer isso. Porque o Estado, ele tirou a arma do cidadão e colocou o cidadão na mão de bandidos. Ou seja, você tem um telefone na sua casa, você liga e a polícia vai até a sua casa para poder resolver esse problema. Uma coisa que o bandido vai esperar, né? Tá, vamos voltar aqui à leitura. Cria-se um problema, uma situação prevista por causa da certa reação no público, a fim de que este seja o mandamento das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixe que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas e em prejuízo da liberdade. Ou também cria uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos, para que amanhã eles venham com a nova solução. Olha, voltando ao assunto do desarmamento, dessa década do ano 2000 para cá, até hoje, 2016, não tinha saidinha de banco, não tinha sequestro relâmpago, os assaltos a carro forte, os assaltos a guarnição de escolta armada, aumentou muito o crime à mão armada, assalto a joalheria. Os caras hoje, os meliantes hoje, os bandidos hoje, eles não têm mais medo da polícia. Eles trocam tiro com a polícia. Antigamente, bandido não trocava tiro com a polícia fácil. Bandido não saía para assaltar, não roubava uma moto no sinaleiro na frente de todo mundo. Ele aponta a arma na pessoa. Tá vendo tanto que aumentou a modalidade de crime? Quando eu vejo esse governo de hoje falar assim, estamos avançando, sim, eles estão avançando, sim, mas é nesse ponto, avançando com a destruição, com a prática da desconstrução dos valores, né? A destruição da família, o sexo, liberdade demais sexual na sociedade jovem hoje. O jovem hoje, ele já não pensa mais como o jovem antigamente: vou procurar um emprego, vou trabalhar, vou formar, vou fazer uma faculdade, ou vou procurar uma profissão, lá na frente eu posso conhecer alguém, me casar e ter filhos, que é o natural do cristão. Os valores cristãos foi perdido. Então, quando eles falam estamos avançando, sim, está avançando, mas está avançando na desconstrução
eles são antagônicos o que é o valor moral. Eles são totalmente contrários aos valores morais. Por isso que está assim do jeito que está hoje. Eu vejo hoje grupos de impeachmentistas, intervencionistas, pessoas que defendem todo tipo de visão para que tire esse governo. Mas uma coisa eu dou razão para os intervencionistas. Por que eu dou razão para os intervencionistas? Porque não é só esse poder. Porque o pacto interamericano entre o PSDB e o PT que foi feito em Princeton e as teorias das tesouras é o que acontece hoje, né? Esse governo fez o que fez até hoje no nosso país porque não tem oposição. Esse governo fez o que fez hoje na nossa sociedade, nas nossas escolas. Eu trabalho, eu vejo os jovens hoje na escola, eu vejo que eles não sabem expressar suas emoções, as emoções deles são vácuo. É um vácuo na mente desses jovens. Nem eles sabem no que eles acreditam. Eles abraçam a primeira oportunidade, a primeira coisa que vem em mente, principalmente se for negativo. O jovem hoje ele prefere ganhar R$100 por dia numa boca de fumo, numa biqueira, que ele vai tirar R$3.000, somando isso daí tudo, se ele trabalhar os 30 dias, ele tira os R$3.000 sem pagar FGTS, sem nenhum tipo de desconto, ali pertinho da casa dele, na biqueira. Ele vai tirar os R$3.000 dele, sem devolver nenhum imposto para o governo vai meter a mão no dinheiro dele, né? E ele vai falar, poxa, por que eu vou sair dessa? Se eu posso ganhar esse dinheiro todo? Você está doido? Eu ir para uma empresa, para qualquer lugar que seja, ganhar um salário mínimo, ganhar R$800, R$900, sendo que eu posso no mês, eu posso tirar 3.000 contos sem carteira assinada, sem pagar imposto, sem nada. Será por que existe até hoje prostituição no nosso país, essas prostitutas hoje? Né? Prostituta que cobram um programa de R$200, R$250, ela fazendo 5, 6 programas no dia. Se for tirar no mês, aí, o que ela faz no mês, se for comparar com uma doméstica, com uma pessoa que trabalha normal, ela ganha muito mais. Aí depois se vitimiza, não, porque eu sou prostituta porque eu tenho que alimentar meu filho, eu não tenho emprego, ninguém vai dar emprego para mim, eu não tenho estudo, não sei o que, eu tenho que ser conversa, tá? Você conversa. Assim também, com os jovens, eu fico com pena, meu Deus do céu, o que será desse jovem? O que será da velhice da minha geração? É esses jovens que vão trabalhar para manter a minha previdência, para manter a previdência, para pagar a minha aposentadoria. O que será dos jovens dos próximos 10 anos? O que será dessa juventude dos próximos 20 anos? Se continuarmos assim, seremos um país do Walking Dead, os mortos andam. São mortos-vivos, vão ser pessoas mortos-vivos, a mente está morta, morreu mentalmente. A desconstrução dos valores, né? E isso está escrito na palavra também, né? Eu vou ler uma palavra aqui que a palavra é o seguinte: João capítulo 15. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Ou seja, Deus está sempre limpando para que venha dar mais fruto. O meu mandamento é este, versículo 12: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, voltando aqui, a palavra de Deus fala que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque todo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui o Senhor Jesus está falando o seguinte, sobre o amor ao próximo. Quando a gente vê essa estratégia, toda desse governo comunista que a gente vive nele hoje, desses falsos pastores fazendo o que eles fazem hoje nas igrejas, pregando toda a ideologia, esse neopentecostalismo e a teoria da prosperidade, a teoria da libertação, né? Fazendo com que as pessoas venham correr atrás de sonhos, fazer com que as pessoas venham correr através das coisas materiais. Não estou dizendo que a gente não deva ter sonhos, todos nós temos nossos sonhos, só que o Senhor Jesus, Ele não morreu na cruz, Ele não deu a sua vida na cruz para você ter um carro, Ele não deu a vida dele na cruz para você adquirir uma propriedade, para você ter um casamento, para você ter um filho longe das drogas. Ele não foi para isso que ele morreu. Ele morreu para que você venha ter um acesso a Deus diretamente através dele, e através desse contato, desse intermédio entre Jesus e Deus, que você venha se arrepender dos seus pecados e, consequentemente, para que você venha ser salvo da condenação eterna. E esse é o viés do Evangelho. Que o homem se arrependa do seu pecado, confesse seu pecado diante de Deus, se arrependa, para que ele possa ser salvo. Para isso que ele morreu. E tudo que eu falei aqui até agora, sobre o desarmamento, sobre esse governo, toda a maldade que está nesses homens, são mentes psicopatas. Quando eu vejo os movimentos intervencionistas, quando eu vejo os movimentos vitimistas, eu fico observando assim, meu Deus, a minha salvação está em Ti. Eu não vou discordar, mas também não vou acreditar, sabe? Eu não vou discordar dos pensamentos deles. Racionalmente, as pessoas não estão erradas. Temos sim que exigir que se cumpra a Constituição, mas o cristão, a esperança dele está no Salvador que morreu na cruz. Porque tudo que está implantado hoje em nosso país, a hegemonia de pensamento, a mente criminosa desses políticos, a mente criminosa desses homens, a ideologia de gênero, né? A desconstrução cultural através dessas músicas que não posso nem falar que é música,
esses funk de hoje, o funk desconstrói a mente do jovem pelo lado da ostentação e pelo lado da libertinagem sexual. E o rap desconstrói a mente do jovem da periferia para o lado criminal, colocando ele contra a polícia, contra a sociedade, porque ele é pobre, que ele é assim por culpa da sociedade. Olha, eu não tenho culpa que a pessoa é pobre, porque eu também sou pobre. Eu não posso culpar as pessoas pelo fato de eu não ter favorecido alguma coisa na minha vida. Aquela pessoa que está lá na África, sofrendo, que come barro, quem já fez trabalho na África, não precisa de fazer trabalho. Hoje tem internet, você vai lá, pega um vídeo lá, você vai ver gente passando fome na África, no Nordeste aqui do nosso país hoje. Ele não pediu para nascer naquele lugar. Ele não pediu para nascer naquela infraestrutura, naquele lugar que não tem nem infraestrutura. Ele não pediu para nascer naquele país. E tanto é, não tem como culpar aquele país. Então, é uma desconstrução tão exacerbada no nosso país que colocaram pessoas umas contra as outras. Bagunçou o nosso país. Tanto é que até para exigir que se cumpra a Constituição Federal, até quando o povo quer uma mudança de governo, quer tirar fora esse governo, o povo está dividido entre impeachmentistas e intervencionistas, né? Pessoal, eu quero só dizer uma coisa. Eu não ligo para a pessoa que é nordestina, que veio do Piauí, que veio do Maranhão, o que eu ligo, sabe o que é? Que todos nós somos brasileiros. Nós somos praticamente um continente. Quem é do Nordeste viaja para o Sul, vai ver que a pessoa que mora no Sul, a conversa dele, a forma que ele conversa é diferente. Isso é muito bonito, porque o nosso país, nós temos uma linguagem onde nós todos se entendemos, mas temos culturas diferentes. Mas temos que priorizar o que nos traz o valor familiar, no que nos traz o valor que nos une, o valor principal que nos une, né? Eu não concordo quando as pessoas falam que o nosso país é um país de cristãos. Não, nosso país não é um país de cristãos. É um país de um povo que ainda acredita em Deus, sim, mas é um país que é apaixonado por tudo que não presta. É um país de pessoas que deixaram tomar as suas mentes por práticas ilícitas, desde uma furada de fila até essas práticas desses governantes de hoje. Pessoas que se vendem fácil, pessoas que corrompem umas às outras, pessoas que fazem as coisas através de uma troca de favor, pessoas que querem fazer alguma coisa querendo ganhar outra em troca, pessoas que não dão o amor pelo próximo como se fosse a si mesmo. Foi o que eu acabei de ler aqui agora. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se a gente fosse amar uns aos outros como Cristo nos amou, meu irmão, você tem coragem de dar sua vida pelo outro. Até pela esposa, que o marido tem que dar a vida, assim como Cristo deu está escrito que assim como Cristo deu a vida pela igreja, assim o marido tem que dar a vida pela sua esposa. Jesus não fala para a gente, para o marido, para o homem, morrer pelo filho, morrer pela mãe, morrer pelo vizinho, não. Cristo fala para o marido morrer pela esposa, que se for possível até dar a vida por ela, o único. Mas aqui o Senhor Jesus fala que amais uns aos outros assim como eu vos amei.
O Senhor Jesus compartilhou tudo que Deus falava com ele, com seus discípulos. Ele não escondeu nada. Ele falou da profecia da morte dele. Ele falou da profecia do templo, que o templo seria derrubado. Ele não dividiu as pessoas, ele amou. E é o que acontece hoje no nosso país, é isso, a divisão das pessoas. Isso tem fragmentado. Isso não vai levar nós em lugar algum. Isso só dá força para o inimigo. O inimigo, quando ele vê aquele povo dividido, ele consegue ter êxito nos seus planos. Observa a história de Israel. Muitas guerras que Israel perdeu foi porque Judá se dividiu de Israel. Muitas tribos se afastou uma das outras. Israel deixou de ser um exército forte, veio os inimigos e derrotou Israel. O povo se distanciava de Deus. E é o que está acontecendo no nosso país hoje. O povo se distanciou de Deus. Às vezes você fica na internet, você fica vendo filme pornográfico, você fica na internet compactuando com coisa que não agrada a Deus. Você fica na sua casa assistindo programas que não vão agregar nada nos valores, nem para você como um ser humano, nem muito menos para você com Deus. Entende? As pessoas caminham para os seus pecados. Como diz a palavra, o mundo bebe iniquidade como se bebe água, né? As pessoas hoje, olha, eu estava assistindo um programa uma vez, estava trocando de canal na minha casa e estava assistindo o jornal, logo começou um programa. Eu não me lembro qual que era, mas eu lembro que foi na Record. Que os homens têm um bar no Nordeste, eu não sei que lugar que é, se é na Bahia, não lembro qual estado que é. Que os homens lá tem o bar do corno, tem até o clube do corno, que isso, aquilo do corno, eles fazem piada com a própria desgraça. O brasileiro faz piada com a própria desgraça. Eles brincam com coisa séria. Traição, gente. Traição familiar, isso é coisa séria. O que você vai esperar de uma sociedade onde o filho cresce vendo seu pai espancar sua mãe, vendo seu pai trair sua mãe, vendo seu pai ter várias namoradas? O que ele está trazendo para a mente de uma criança dessa? Vai desconstruir tudo aquilo na mente daquela criança, vai se achar aquilo normal. E quando for mais velha, provavelmente ela vai copiar tudo aquilo que ela recebeu durante a sua mocidade. Bom, o assunto estende, vê como é bem sistemático esse assunto dessa ideologia de divisão das pessoas, de manipulação através da mídia, de manipulação, de criar os problemas, mostrar a ação dos seus problemas e trazer a reação. Isso aí é um assunto muito extenso, que a gente acaba partindo para outros meios, mas tudo é interligado. É como se fosse uma grande hidra. É como se fosse um DNA do próprio Satanás. Um DNA ele não é composto só de uma coisa, só de um elemento, ele é composto de vários elementos. Entende? A cartilha de poder desse governo, ela é extensa. Ela não ataca só um ponto, ela ataca diversos pontos. Para desestabilizar uma sociedade, para desestabilizar um povo. Eu vejo as pessoas falar, por que a igreja evangélica não se posiciona em relação a esse governo?
Por que as igrejas evangélicas não posicionam em relação ao que está acontecendo no nosso país? Você sabe por quê? Eu vou te falar a verdade. A grande massa das igrejas evangélicas, das grandes igrejas, apoiaram esse governo na sua campanha política. Eu não sei se alguns pastores, alguns líderes até hoje apoiam, mas eles apoiaram, porque eles bebem da mesma água, eles bebem do mesmo vinho. Eles lutam por poder. Você pode ver que esses grandes homens que se dizem pastores hoje dessas igrejas, quanto mais poder eles têm, melhor. Porque tudo que eles têm, tudo que eles querem, o que eles precisam, eles têm. Para que eles querem mais? Né? Então o que acontece? Esses homens, o povo da igreja deles só vai falar contra o impeachment ou a favor, ou ser intervencionista, o que seja, se os líderes deles falar. Porque o povo que está nessas igrejas, eles não seguem a Jesus, eles seguem os seus líderes. Eu tenho certeza absoluta que se hoje um líder religioso pregar o suicídio em massa, o povo se suicida. De tão fanático que está o povo hoje pelos seus líderes. Né? Veja bem, é como um torcedor de time de futebol fanático. Né? Ele é capaz de matar o seu semelhante porque o outro está com outra camisa. Uma vez eu estava numa feira, eu e a minha esposa, meu filho, houve uma troca de tiro porque um rapaz que torce para um time de futebol viu o outro que torce para outro time antagônico dele, que é adversário ao dele, começou a atirar um no outro dentro da feira com tanta gente ali ao redor. Deu uns 5 ou 6 pessoas feridas. Você imagina aonde vai a cabeça do ser humano? Até onde vai a cabeça do ser humano tomado por uma hegemonia de poder, tomado por essas bobagens. Eles defendem certas coisas. Uma vez eu viajei para uma cidade, eu não vou falar o estado, aqui, mas é bem próximo aqui de Goiás. Eu vi as pessoas se reunir na rua e brigar e no tapa mesmo, e lutar uma contra a outra por causa de candidato a governador. Eu achei aquilo um absurdo. Meu Deus do céu, eu vou sair da minha casa, brigar com o meu vizinho porque ele defende um partido diferente, porque ele defende outro político. O político vai lá, ele ganhando ou perdendo, amanhã vai fazer 2 dias, depois de amanhã faz 3, no ano que vem faz 1 ano, e por aí vai, e a vida dele segue e tende a cada dia vez melhor. E os outros idiotas que ficaram brigando por causa dele vai ficar lá tendo que ver a cara todo dia um do outro, e às vezes até precisar de um e do outro e não poder mais nem se conversar por causa daquele fato, da agressão física, das vias de fato que teve um com o outro. Bom, esse é um estudo que se estendeu até agora, mas que gerou o crime organizado hoje no nosso país, que gerou a hegemonia de pensamentos para o lado esquerdista, para o lado marxista, a desconstrução de valores, as suas ferramentas usadas por esses homens, e deu certo. Mas se não fosse o PT,
povo não ia acordar. Eu costumo dizer que o PT foi um mal necessário, porque o PT entrou para arrebentar, o PT entrou para arrebentar mesmo. O PT entrou para arregaçar mesmo, e aquele que apertou a mão dele hoje tá com a mão doída, né? De tanto que foi apertado mesmo, e apertou com gosto mesmo, porque eles vieram para ficar. E eu acho que Bandeira não vai tirar esse povo de lá de dentro, não. Ah, meu amigo, se prepara. Se prepara, porque somos um carro velho sem farol na estrada escura, sem saber onde vai dar com esse governo aí. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Eu agradeço pela paciência de ter ouvido as minhas palavras. Espero ter ajudado, né? E que o Senhor Jesus venha conciliá-los. Você que está afastado, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Eu não gosto de falar aceitar o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que tem que nos aceitar, porque nós somos os pecadores, não é Ele. Ele já fez o que Ele tinha de fazer, foi morrer na cruz por nós. Se volta o seu caminho para Deus, comece a refletir na sua vida. Busque o Senhor Jesus todos os dias na sua vida, você não vai perder. Pare com as suas práticas ruins. Eu sei que é difícil, a gente nunca vai deixar de ser pecador, somos todos nós pecadores. Desde que nós nascemos de mulher, somos pecadores. O homem que nasceu nesse mundo e já nasceu pecador. Então, todos nós temos algo em comum, os nossos pecados. Mas existe só um que pode nos lavar de todos os nossos pecados, que se chama Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach. Mas é o Salvador, nosso Redentor. E que Deus nos livre, nos guarde, abençoe a nossa pátria, abençoe a nossa vida, e que seja feita a vontade dele. Se for de mudança, será mudança. Se não for de mudança, esse governo não chega nem nos pés da ira de Deus.